Olá, meus alunos! Vamos fazer uma revisão, né? Agora de tudo que já foi visto, de proposições simples, compostas, negações, tabela verdade. Então, eu separei 10 questões abordando toda essa temática para a gente poder revisar e a partir daí adentrar no novo assunto. E onde é que estão essas questões? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E também vou postar lá no meu perfil do Instagram, @meensinapatricia, tá bom? Então, se você não me segue, já vai lá e segue o meu perfil. A primeira questão é a questão CESP, tá? Ela diz assim: considere as proposições simples a seguir, que são essas aqui. P, João é policial. Q, Maria é advogada. R, Pedro é médico. A proposição composta, João é policial e Maria não é advogada ou Pedro é médico, é representada simbolicamente por, ou seja, o que é que a CESP está pedindo aqui nessa questão? Ela está simplesmente pedindo que você faça a representação simbólica dessas proposições simples. Ela pegou as proposições simples e as uniu com conectivos lógicos. Quais foram os conectivos lógicos que a CESP utilizou aqui? Conectivo e conectivo ou. Só que uma coisa a gente tem que observar: a segunda proposição usou a forma negativa, usou o operador lógico não. E muita gente, quando vai responder essa questão, se liga apenas no conectivo e ou e esquece o operador lógico não, tá bom? Então vamos lá. Como seria a resposta? A gente tem a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Como é a representação simbólica do E? Um chapeuzinho. Como é a representação simbólica do O inverso. Um V. Só que Maria não é advogada. Então, como é que a gente pode representar isso simbolicamente? Colocando um tio na frente. Aqui, ó. João é policial e Maria não é advogada. Ó, tá vendo que ele negou a frase original? Não é advogada. Ou Pedro é médico. Tá bom? Questão bem fácil, tranquila. Só tem que observar a questão dos conectivos lógicos e o operador lógico não. Tá bom? A segunda questão corresponde à negação de uma condicional, é uma questão da FCC. Ela apresenta a seguinte proposição composta: se João estuda, então ele será aprovado em concurso. Primeiro passo, você identifica qual o operador lógico da questão, que é o se, então. Se então, primeira proposição a gente chama de P, e a segunda a gente chama de Q. O se então é representado como P, seta para a direita, Q. Como é que a gente nega o se então? A gente mantém a primeira proposição, coloca o operador lógico i e nega a segunda proposição. Repete a primeira proposição e nega a segunda proposição. Como é que ficaria? Ficaria João estuda e ele, olha, como é que a gente nega uma proposição? Coloca o não antes do verbo. Ele não será aprovado em concurso. Como é a negação do sim, então, mantém a primeira proposição e nega a segunda proposição. Fica, João estuda e ele não será aprovado em concurso, diferente de você, que é meu aluno. Essa próxima questão é uma questão SES Gran Rio, no qual ela exige da gente o conhecimento de tabela verdade, a tabela verdade de cada conectivo lógico, tá? E nela ela pede qual dessas alternativas apresenta uma única linha na tabela verdade que é falsa, tá?
Então, qual conectivo lógico que apresenta uma única linha falsa? Nessas que estão apresentadas aqui. A gente vai fazer a tabela verdade de cada um deles para descobrir. Nesse conectivo lógico aqui, o conectivo I, quando é que ele é verdade, quando é que ele é falso? Quando ambas as proposições, a primeira e a segunda, forem verdade, ele será verdade. E Patrícia, e as demais? Todas as outras serão falsas. Porque não é, obrigatoriamente, a primeira e a segunda tem que ser verdade para que toda a proposição seja verdadeira. Então, todas as outras possibilidades serão falsas. Nesse conectivo lógico aqui, que é o se, então, quando é que o se então é falso, quando é que ele é verdadeiro? Quando a primeira é verdadeira e a segunda também é verdadeira, ele é verdadeiro. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ele também é verdadeiro. E quando ambas são falsas, ele também é verdadeiro. Existe apenas um único caso, uma única condição do se então ser falso, que é no bizu Vera Fischer. Ou seja, verdade no começo e falso no final. Verdade, falso. É a única possibilidade do se então ser falso. No próximo. O próximo é o conectivo se, somente se. Quando a primeira proposição do se, somente se é verdade e a segunda também é verdade, ele será verdadeiro. Quando a primeira é falsa e a segunda também é falsa, ela também será verdadeiro. No se, somente se, para uma proposição ser verdade, ambas proposições têm que ter o mesmo valor lógico, ou seja, ou verdade no começo e verdade no fim, ou falso no começo e falso no fim. A outra possibilidade de verdade e falso, falso e verdadeiro, torna o se, somente se, falso, tá? No se, somente se, tem que ter o mesmo valor lógico, tanto no antecedente quanto no consequente, tá? Tanto na primeira proposição quanto na segunda. E a próxima proposição é o ou. Quando é que o ou é verdade? O ou só é verdade quando ambas proposições têm valores lógicos diferentes, ou seja, quando uma é verdadeira ou quando uma é falsa. Por exemplo, aqui, ou. Verdade no início, verdade no final, torna o ou falso. Falso no começo e falso no final, torna o ou também falso. E só quando a primeira e a segunda têm valores lógicos diferentes, ou verdadeiro no começo e falso no final, ou falso no começo e falso o verdadeiro no final, é que ele vai ter valor lógico de verdade. Toda proposição lógica vai ter valor de verdade. Então aqui a gente percebe que qual alternativa corresponde à alternativa correta é a letra B. Pois nessas daqui que foram apresentadas, nessas tabelas verdades aqui, apenas o se então apresenta uma única condição de ser falsa. Na próxima questão, nós temos as seguintes proposições. O número 10 é par e o número 10 é múltiplo de 3. O que a questão pede é que a gente julgue essa proposição aqui. P, I, Q. Que esse aqui é a representação simbólica do conectivo E. Ou seja, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai valorar aqui, dar o valor lógico de cada proposição. O número 10 é um número par? Isso aqui é verdade, certo? E aqui, o número 10 é um múltiplo de 3? Não, falso. Por que ser múltiplo? É quando a gente pega o número 3, multiplica ele por outro número inteiro, que o resultado teria que dar 10. Mas não dá. Nenhum número multiplicado por 3 dá igual a 10. Então aqui, essa proposição é falsa. E o que a gente acabou de revisar na tabela verdade do I? Que o I, para ser verdade, ambas as proposições têm que ser verdadeiras. Aqui, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
Então, qual o gabarito? O gabarito dessa questão é o gabarito da letra D, porque pelo menos uma dessas proposições é falsa. Essa próxima questão nos pede o conhecimento e tanto da forma simbólica quanto dos conectivos lógicos, tá? Ela nos apresenta duas proposições simples e pede que a gente coloque nessa forma composta aqui. A primeira proposição, a água está contaminada com metais pesados, e a segunda, a água apresenta nível de oxigênio adequado para os peixes. Então, quais operadores lógicos, quais conectivos lógicos são esses? O primeiro é negação. Quando vier o tio ou esse apóstrofo aqui, ele está negando a proposição. Ambos os símbolos são representações da negação da proposição. E que operador lógico é esse aqui? Esse aqui é o ou. Então, a partir daí, a gente já consegue formar essa proposição composta aqui. Como seria a negação dessa proposição P aqui, que é a primeira proposição? A água está contaminada com metais pesados, certo? Como é que a gente nega? A gente coloca o operador lógico não antes do verbo. A água não está contaminada com metais pesados. Ou, aqui ó, fica assim, não. Ou a água apresenta nível de oxigênio adequado para os peixes. Então, assim seria a alternativa correta para responder essa questão. Mais uma questão de tabela verdade, né? Para vocês verem que a tabela verdade despenca em concursos públicos, né? Isso aqui é uma questão de auditor fiscal de município, tá? Onde ele pede análise da tabela verdade e que você descubra qual o valor lógico dessas letras que tem aqui, letra A, letra B e letra C. Então, o que é que a gente vai focar inicialmente? Vamos ter aqui preposição P, na condição que onde P for falso e V é verdadeiro. Na primeira condição aqui, o P é falso. Então, quando a gente coloca o operador lógico não, quando a gente coloca a negação, a gente muda o valor lógico daquela preposição. Ou seja, quando aquela proposição inicialmente é falsa, quando a gente nega ela, ela passa a se tornar o quê? Verdadeira, tá? Quando ela é verdade, quando a gente coloca o operador não, ela passa a ser falsa, ou seja, muda o valor lógico dela, né? E aqui, o que a gente vai fazer? Diante disso, quando não P for verdade, quando não P for falso, no se então, que aqui é o conectivo se então, que é uma seta única apontando para a direita. Vamos lá. Quando não P, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, no se então, qual resposta nós temos? Qual valor lógico nós temos? Nós temos falso. Por quê? O Vera Fischer, verdade no início e falso no final, é a única condição do se então ser falso. E aqui, quando a gente tem falso e verdadeiro, ela é verdade. Porque a única condição do se então ser falso é no Vera Fischer, verdade no início e falso no final. Então, quais os valores lógicos? O valor lógico de A é verdade, o de B é falso e o de C é verdade. Aqui nós temos uma questão da FGV, uma questão boa, bem legal para a gente trabalhar, tá? Onde ela pede para que a gente descubra também quais são os valores lógicos de A, B, C e D, igual a outra, né? Que tinha A, B e C, que a gente tem que descobrir qual o valor lógico daquelas letras. Vamos analisar aqui. Nós temos a proposição P. A questão, ela já nos diz que todo valor lógico de toda essa proposição aqui é falsa. Essa proposição aqui é falsa. Então, o que é que a gente analisa primeiro? A gente analisa
qual o conectivo principal dessa proposição. Por que o principal? Porque aqui nós temos 3 conectivos lógicos. Temos o e, sim, então e o ou, tá? Então, qual o conectivo principal? Daqui é o sim, então. E no sim, então, quando é que o sim, então é falso? Quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, essa aqui, A e B, o resultado disso aqui é verdade. E o resultado disso aqui é falso. Ah, já sei qual é a resposta. Não, não sabe. A gente tem que parar e analisar. Quando é que no i a proposição é verdade? Quando ambas forem verdadeiras. Só existe essa possibilidade. Quando ambas forem verdadeiras, toda a proposição será verdadeira. Então, A é verdade e B também é verdade. Por quê? Só assim, só ambas sendo verdade, que isso aqui vai ser verdade. Vamos para o próximo. C e D. Que conectivo lógico é esse? É o ou. E no ou tem que ter pelo menos uma verdade para toda a proposição ser verdadeira. Se tiver uma verdade no começo, no fim, ou os dois verdade, ela vai ser verdadeira. E quando é que ela é falsa, Patrícia? Quando ambos forem falsos. Essa é a única possibilidade do ou não ser verdadeira. Então, para o ou ser falso, C tem que ser falso e D também tem que ser falso. E assim a gente responde essa questão. Nessa questão, ela nos apresenta 4 proposições. Proposição P, Q, R e S. Onde ela nos dá o valor lógico de cada uma delas. P é falso, Q é falso, R é verdadeiro e S é verdadeiro. E ela nos apresenta as seguintes proposições compostas. Então, a gente vai julgar em qual caso ela é verdadeira e em qual caso ela é falsa. Vamos aqui. Q ou R. Qual o valor de Q? Q é falso ou e R é verdadeiro. Então, no ou, a gente só precisa de uma verdade para toda proposição ser verdade. Na segunda, Q, que é falso, ou P, que é falso. Aqui a gente tem a única condição do ou ser falsa, que é quando ambas as proposições são falsas. Aqui, R. R é verdade e Q é falso. Que conectivo lógico é esse? O conectivo I. O conectivo E. E no E, a gente precisa de ambas as proposições serem verdade para toda proposição ser verdadeira. Então, aqui é falso. Se então, conectivo se então, o S é verdade e o P é falso. Então, no se então, quando a gente tem verdade seguido de falso, ou seja, Vera Fischer, toda a proposição será falsa. E no último caso, P, falso e S, verdade. No I, a gente precisa de 2 verdades para toda a proposição ser verdadeira. Então, aqui nesse caso, ela é falsa. Temos agora uma questão que pede que a gente identifique qual das proposições, qual das sentenças aqui é uma proposição simples. E o que é uma proposição simples? É aquela proposição que apresenta pra gente apenas uma única ideia, tá? Sem a presença de conectivos lógicos, tá bom? Então, aqui na letra A, que dia é hoje? Isso aqui é uma sentença interrogativa que está nos fazendo uma pergunta. Não é o caso de proposição. Vá para casa agora. Sentença imperativa, ou seja, está nos emanando uma ordem, tá? Então, não é proposição. Que
Que belo dia está fazendo? Sentença exclamativa, né? Está fazendo uma interjeição. Que belo dia, você é linda, bom dia, boa tarde, tá? Então, só nos restou letra B. O sol nasce no leste. Proposição simples, pois nos apresenta uma informação completa, tá bom? E não há a presença de nenhum conectivo lógico. Então, questão certa, letra B.